Amados e amadas, hoje nós continuamos a nossa série em profetas, e quando eu peguei esse profeta para ler, Obadias, eu descobri que é um texto que só tem um capítulo e 21 versículos. Obadias, um capítulo e 21 versículos. A primeira impressão, quando eu olhei para esse texto, eu falei assim, estou enrolado. Como extrair algo de um texto que tem um capítulo e 21 versículos, uma mensagem que fala aos nossos corações? Mas eu creio que a partir do momento que ela está ali na Bíblia, é porque alguém entendeu que ela tem algum sentido para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. E no capítulo 1, versículo 1, Obadias escreve assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu oro nesse momento para que as escamas caiam dos nossos olhos e a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para a mensagem do Senhor, que não está no Cláudio, não está na oratória, nem na comunicação, mas está na Tua palavra. Que essa mensagem chegue às nossas vidas de forma transformadora, primeiramente nos mudando internamente e a partir de então, impactando a vida de homens e mulheres que, como foi dito essa noite aqui, se renderam a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a minha oração, é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, dei de cara com Obadias, um texto com um capítulo e 21 versículos. Depois de lê-lo, lê-lo mais vezes, eu vim com uma pergunta para todos nós aqui essa noite. Quanto vale um prato de comida? A resposta de Obadias para mim é isso. Quanto vale um prato de comida? Se você for naquele restaurante de R$1, próximo à rodoviária, você vai dizer que um prato de comida vale R$1. Em alguns restaurantes valem R$29, um self-service, 30, 40. Tem pratos de comida até mais caros. Mas a resposta ao livro de Obadias não está em Obadias, está no contexto que nos leva ao livro. Vocês ouviram Deus, através do profeta, falar assim: levantem-se e vamos atacar Edom. E Edom, na verdade, para nós entendermos quem é esse Edom, quem é essa terra de Edom, que Deus fala que irá atacar, nós precisamos voltar ao livro de Gênesis, especialmente dos capítulos 24 a 26, onde existem duas pessoas muito conhecidas, pelo menos nós deveríamos, uma chamada Esaú, outra chamada Jacó. Esaú era o mais velho, e como mais velho, ele tinha direito à melhor parte da herança que o pai lhe desse. O pai iria lhe dar a melhor parte da herança. Essa era a lei. 2/3 da herança para o filho mais velho, 1/3 para o restante. Então, era direito de Esaú receber a herança do pai e, além do mais, conduzir, guiar a sua família. Entretanto, Esaú um dia chegou, sentindo muita fome, ao lado do seu irmão Jacó, e viu seu irmão Jacó preparando um prato de lentilhas, e a fome falou mais forte. Quando a fome falou mais forte, Esaú falou assim: viu, me dá um pouco dessa lentilha. E aí a história foi a seguinte: Jacó falou: tudo bem, então você me dá sua primogenitura, que eu te dou a lentilha. E adivinha o que Esaú fez? Ele trocou. A fome de Esaú fez com que ele abrisse mão daquilo que era de mais valioso, que era a sua herança dada por Deus. Porque Esaú e Jacó eram netos de Abraão, filhos de Isaac, então eles estavam dentro do povo da aliança. Quando ele abriu mão da sua primogenitura, diz o texto de capítulo de Gênesis 25, 29 a 30, o seguinte: foi nesse momento que Esaú passou a ser chamado de Edom. Então os edonitas que seriam atacados lá no livro de Obadias eram os descendentes de Esaú. E aquela guerra que iria acontecer, aquela batalha que iria acontecer, era por causa de Esaú lá atrás, quando ele abriu mão do seu prato, da sua primogenitura por um prato de lentilha. Por isso é a pergunta dessa noite: o quanto vale um prato de comida? O quanto você está disposto a abrir mão na sua vida pela sua fome? Essa é a pergunta dessa noite.
Foi essa pergunta que eu encontrei no profeta Obadias. E estudando um pouquinho mais o texto, eu fui lá nos idiomas originais e descobri que Edom, esse nome dado a Esaú, que no texto anterior, se vocês repararam, significa vermelho, ele em hebraico é feito por esses símbolos que vocês estão lendo aí em cima. Não precisa decorar esses símbolos, mas no idioma original é isso. E quando eu fui pesquisar o nome de Edom em hebraico, eu encontrei esses mesmos símbolos num outro nome. Adão. Cuja tradução literal, apesar de você e eu conhecermos como Adão, é humanidade. Se você fosse traduzir literalmente a palavra Adão, o nome de Adão para hoje, seria humanidade. Lembrando que o nome de Adão só é dado a Adão em Gênesis capítulo 3, depois do pecado. Até Gênesis 3, não existia o nome Adão, nem o nome Eva. Existia o macho e a fêmea, cumprindo um propósito de Deus para a vida da humanidade, e depois que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus dá outros nomes ao macho e à fêmea, Adão e Eva, sendo que Adão é humanidade e Eva é vida. A história da humanidade e da vida, ela começa a ser contada dessa forma depois de Gênesis 3. E isso porque Eva olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, provocada pelo diabo ou pela serpente, e alguma semente o diabo colocou no coração de Adão e Eva, que ela passou a olhar para aquele conhecimento que não fazia parte da vida deles, e viu que aquele conhecimento tinha 3 características. Característica número 1, era agradável ao paladar. Característica número 2, era atraente aos olhos. E característica número 3, desejável para se obter discernimento. Isso me traz uma pergunta, ainda buscando resposta para mim, e eu queria que você buscasse essa resposta: o quanto vale o seu prato de comida? Pois a pergunta que eu levanto essa noite é a seguinte: o quanto tudo que é agradável ao seu paladar, atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para o seu discernimento, tem prejudicado a sua relação com Deus? O quanto aquilo que é agradável ao seu paladar, atraente aos seus olhos, tem prejudicado a sua relação com Deus. A gente precisa entender isso, para entender que as consequências trazidas sobre os edonitas podem ser extrapoladas para as consequências que nós sofremos hoje, porque nós temos buscado coisas agradáveis ao paladar, atraentes aos olhos e desejáveis para discernir. Se eu fosse trazer essas 3 características de coisas que nos distanciam de Deus para os dias de hoje, e tirasse paladar, olhos e discernimento, talvez eu pudesse substituí-las por o quanto a mentalidade de consumo tem sido tão agradável aos seus olhos a ponto de te afastar de Deus. Ou tão agradáveis ao seu paladar, porque quando eu consumo algo é para me ver satisfeito. O quanto aquilo que tem te atraído aos olhos tem afastado a gente da nossa relação com Deus. E em terceiro lugar, o quanto a necessidade de autoconhecimento tem nos afastado da nossa relação com Deus. Se eu quiser ainda buscar algumas outras perguntas, trazer outras perguntas para falar do quanto vale um prato de comida, talvez caiba aqui fazer as seguintes perguntas: até onde o que desejamos obter para a nossa vida é realmente necessário, ou é uma expressão do nosso coração querendo consumir além do necessário? Eu acredito que nesse momento já deve ter passado na sua mente, como passou na minha, algumas coisas que você sempre quis ter. A pergunta é: o quanto que isso que você quer ter tanto é realmente uma necessidade ou é uma expressão desse ambiente de consumo na sua vida? Em segundo lugar, a pergunta que eu traria aqui essa noite talvez seja: até onde o que almejamos para a vida é resultado da dependência de Deus, ou, em vez disso, resultado da nossa própria ganância? As coisas que eu sonho, o seu sonho
Está pronto para ser colocado debaixo da dependência de Deus? Ou você está disposto a vencer, a alcançar o seu sonho a qualquer custo, fazendo o que for necessário e abrindo mão, inclusive, de valores que Deus pode dar a você? Até onde o que o seu sonho faz parte realmente da sua dependência de Deus, da sua fé? O quanto isso faz parte da nossa vida ou é resultado da nossa ganância? E, em terceiro lugar, até onde as respostas sobre a nossa vida estão em nosso autoconhecimento? Até onde? Essa semana eu tive uma experiência que, para mim, claramente foi uma opressão demoníaca, claramente. E quanto mais eu reflito sobre o que eu vivi essa semana, eu tenho clareza que foi uma opressão demoníaca. Era por volta era quarta-feira, foi quinta o nosso almoço lá em casa, com o pessoal da igreja. Quarta-feira à noite eu cheguei em casa umas 8h30, e vou ser bem rápido para não me estender nesse testemunho, na verdade. E cheguei, a Cláudia já estava lá, fiz minha janta, esquentei minha janta, comi, sentei em minha sala, junto com a Cláudia. Certa hora, lá para as 9h e pouco, a Cláudia levanta e fala assim: eu vou deitar. Eu falei: pode deitar que eu vou ficar aqui terminando esse seriado que eu estou vendo. E assim foi. Quando terminou o seriado, tinha acabado de maratoná-lo, eu falei assim: vou me deitar. Aí eu deitei, era mais ou menos umas 11 horas da noite, quando eu senti uma grande pressão na minha cabeça, como se alguém claramente estivesse botando um travesseiro muito grande sobre a minha cabeça e apertando, e aquilo me esquentava, me sufocava, me abafava. E a primeira reação minha, confesso, foi usar as técnicas que eu conheço e até ensino para as pessoas para como sair de um estado ansioso, porque eu entendia que ali estava acontecendo alguma manifestação de ansiedade, até devido à realidade que a gente tem vivido. E fui lá, fiz respiração, aí levantei, sentei na sala novamente, para não incomodar a Cláudia, e fui lá, fiz as respirações, falei: poxa, dei uma acalmada. Deitei no mesmo lugar, na minha cama, e o travesseiro em cima da minha cabeça, apertando, aquele abafamento, aquele sufoco. E eu falei: minha pressão deve estar alta, porque essa pressão na cabeça é incomum. Fui até o nosso quarto, peguei o aparelho de pressão, a pressão estava 11/7. Eu falei: minha pressão é medicada, nunca teve 11/7, nem com medicação. Aí voltei, sentei na sala e falei assim: o que está acontecendo? Tá, eu não vou deitar na cama então, vou sentar na cadeira que eu tenho ao lado da cama, e sentei na cadeira. Foi sentar na cadeira, recostar minha cabeça, e a mesma pressão no meu rosto, e a mesma pressão na minha cabeça. Eu falei: eu estou ficando maluco. Foi literalmente essa frase que passou na minha cabeça: eu estou ficando maluco. Eu vou ficar doido se esse negócio continuar na minha cabeça. E aí eu apelei para o plano 2.0. Vou tomar um Rivotril. Achei uma caixa de Rivotril guardada lá, tomei um Rivotril. E a pressão não passou, e nada daquilo tinha passado. Acabou, aí fiquei infiel no Rivotril. O Rivotril não está resolvendo nada. Aí tomei metade de um Tandrilax. Quem já tomou Tandrilax sabe o poder desse relaxante muscular. Não passou nada. Quando isso já era 1h30 da manhã. Aí eu falei: já sei o que eu vou fazer. Todos os meus recursos de autoconhecimento falharam aqui. Eu vou mandar um WhatsApp para a Cláudia, que estava dormindo, sem ver nada disso. E vou deitar aqui na sala e vou começar a orar. Eu comecei a orar. Eu acordei 8h30 da manhã, totalmente descansado. Com a Cláudia saindo do quarto. Aí desci, ela foi preparar o seu café. Eu desci para tomar café junto a ela. E antes de eu abrir a boca e dizer a noite infernal que eu tinha passado, ela falou assim: Cláudia, aconteceu um negócio muito esquisito essa noite. Eu falei: o quê? Era 5 horas da manhã, eu comecei a ouvir passos no telhado. Falei: mas como assim? Eu estava dormindo na sala, ela dormiu no quarto. Sim, os passos me incomodaram tanto, e a gente dorme. Ela tem um sistema de prevenção contra Cláudio, tampão de ouvido. E nem o tampão de ouvido fez com que ela deixasse de ouvir o que ela ouviu. E eu não tinha aberto a boca ainda, gente, para falar a noite que eu tinha dito. Ela falou que foi lá na varanda, nosso quarto tem uma sacada, que ela foi na sacada, olhou, não viu nada sobre o telhado. Quando ela terminou de falar isso, eu disse assim: já sei o que aconteceu essa noite. O quanto a nossa necessidade de autoconhecimento está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer claramente quando entendemos que nós somos seres humanos que caíram junto com Adão e Eva
quando eles acharam que as coisas tinham que ser agradáveis demais aos olhos, atraentes demais e desejáveis demais. E nós não somos diferentes deles em momento nenhum. E é por isso que no texto de Obadias, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, só tem um capítulo, né? Só pode ser versículo 3 do capítulo 1, o Senhor diz assim: a arrogância de seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas, constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? É você mesmo que eu vou destruir. Então, o quanto essa vaidade que nós temos, natural, tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Tem atrapalhado a nossa caminhada com Deus. E Jesus, num texto, lá em Mateus 18, ele estava sentado com seus discípulos, eu imagino Jesus ali sentado, e de repente, as crianças começam a incomodar Jesus, e tem adulto que é intolerante à criança, mas fazer o quê, né? A gente está lá, e aí Jesus pega aquela criança, e aí alguém pergunta assim, viu, quem que vai ser o maior no reino dos céus? Uma pergunta extremamente vaidosa, orgulhosa, autocentrada. Porque a gente tem que prestar atenção, meus amigos e minhas amigas, o quanto no dia a dia da nossa caminhada espiritual tira todo o resto, tudo aquilo que a gente faz para Deus, e para Deus, em última instância, porque a gente quer que Deus se sinta bem com a gente, se sinta feliz com a gente. Quer que Deus se sinta alegre com as coisas que a gente faz, quer que Deus sinta que a gente quer chegar diante de Deus com aquela sensação de dever cumprido. E essa é a pergunta que fizeram para Jesus, viu? Quem que vai ser o maior? Quem está trabalhando melhor aqui? Quem está mostrando o melhor desempenho na caminhada com o Senhor? Quem está mostrando melhor performance andando contigo? Aí Jesus pega uma criança. Jesus pega uma criança, nesse texto de Mateus capítulo 18, e fala assim, está vendo essa criança? Eu asseguro que a não ser que vocês não se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Se você não achar que você é insuficiente, você não vai entrar no reino de Deus. Você não vai conseguir entender o que é o reino de Deus. Você não vai conseguir experimentar o reino de Deus na sua vida. Então, o reino de Deus, ele não é alcançado por performance. Ele nos alcança por insuficiência. Por isso, as 3 perguntas que couberam lá atrás, em Gênesis, precisa caber no nosso coração. E a gente precisa começar a pensar o que a gente está querendo de agradável demais, até onde vai a extensão da nossa ganância. E não precisa querer dinheiro para ser ganancioso. Precisa querer extrapolar a nossa vida da fé, além da fé, que nos ensina a depender de Deus todo momento. O quanto a gente acha que conhecer demais a respeito de nós, tem hora que nós precisamos conhecer de menos a nosso respeito. Ser humilde é chegar diante de Deus e falar assim, eu não conheço nada de mim mesmo. Chega, não dá. E chegar diante de Deus e começar a viver essa experiência. E se alguma coisa em nós, como diz os versículos 8 e 9, Jesus diz, se a tua mão, o teu pé, qualquer coisa te colocar além disso, corta e joga fora. Tira da sua vida tudo aquilo que está te afastando de caminhar com Deus. Veja o que é agradável, veja o que é atraente, veja o que você quer conhecer e joga isso tudo fora. Porque se isso estiver impedindo que a gente se torne como criança, precisa jogar fora. E nesse contexto, nós precisamos entender com clareza que o reino dos céus não é conquistado por aqueles que desejam ser mais capazes que os outros. O reino dos céus não se ganha assim, não se vive o reino do céu com performance, com capacidade. Eu sei, tem uma coisa que para mim é muito clara. As coisas para Deus, sendo bem resumido, elas precisam ser feitas com excelência. Mas excelência e performance são 2 coisas totalmente diferentes. Eu posso ser excelente naquilo que eu faço, sem precisar querer ser melhor que outra pessoa. Quem eu sou precisa ser excelente. Mas não é porque eu quero chegar no pódio ou no primeiro lugar. O único que subiu no pódio no reino de Deus foi Jesus Cristo. E o pódio que ele subiu é uma cruz. E ele mesmo disse, vocês não têm ideia, o dia que vocês estiverem preparados para tomar o cálice que eu vou tomar, vocês podem fazer isso, mas vocês não estão preparados para isso. Isso não é para vocês. Então, o reino de Deus, ele não é alcançado, não é conquistado por aqueles que desejam performar. E Jesus termina esse texto de Mateus 18 dizendo assim, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças,
Jamais terão consciência do que é viver o reino de Deus. Então hoje, como Esaú, pode ser que a maior parte da nossa vida a gente esteja gastando preocupado ou preocupada em como devemos matar a nossa fome. E também aqui eu não queria deixar isso restrito ao dinheiro da nossa conta bancária, para que a gente tenha que comer o básico. Quando eu falo a fome, é tudo aquilo que está por trás, que me movimenta a querer viver a vida de uma forma a me preocupar demais, além do necessário, com questões que talvez nós estejamos nos preocupando somente porque nossos olhos vislumbram altares e pódios que nem sejam nossos. Ou então que a gente queira conquistar coisas que talvez não sejam para a gente. Ou até então a gente queira viver uma capacidade de enxergar a vida que talvez nem pertença a gente. Porque segundo Deuteronômio, capítulo 29, tem coisas que não pertencem a gente. E o que não pertence a gente, pertence a quem? E quando eu digo não pertence a mim, pertence a Deus, aí eu começo a caminhar pela fé. Então Deus, ainda em Obadias, fala assim: oponha-se à sua fome. Diz o versículo 15 do capítulo 1: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. O que Deus está falando aqui para o povo de Edom, em Obadias, é o seguinte: ou você muda a sua forma de encarar a realidade, ou você vai ser julgado por essa medida no dia do Senhor. O dia do Senhor é um termo que era muito mais claro no Antigo Testamento, porque se você pegar, por exemplo, Daniel, capítulo 7, ele fala com muita propriedade do que é o dia do Senhor, e na verdade o que ele está falando é da volta de Jesus, da ressurreição. Então o dia do Senhor é o dia que o Senhor virá julgar vivos e mortos. Ou seja, o que Obadias está falando, que aponta para Jesus, que tem a ver com a nossa vida hoje, é que tudo aquilo, aquilo que nos impulsiona na forma de viver, vai ser julgado quando Jesus voltar. E diante disso, diante disso, nós seremos confrontados diante das nossas motivações de viver. E em momento algum, Deus fala que nós não podemos ter dinheiro, que nós não podemos ter casa boa, que nós não podemos ter carro bom, que nós não podemos ter família feliz, que nós não podemos ser alegres. Em momento nenhum Deus fala disso, fala sobre isso. Mas a todo momento Deus diz o que te motiva, pergunta a gente o que te motiva a querer isso. É por aquilo que agrada o seu olhar? É pela ganância do seu coração? Ou porque você quer dizer no seu discernimento para todo mundo que você conquistou alguns pódios na sua vida? Essa é a pergunta que Deus fala para a gente o tempo todo. O que te motiva a querer viver isso? Porque se for isso, Deus, não Cláudio, Deus amplamente na Bíblia, a começar em Provérbios capítulo 3, versículo 34, ele fala assim: avalie se a sua vida não está sendo motivada por orgulho. Avalia isso. O que realmente está motivando a sua vida? E eu não sei vocês, mas eu tenho vivido experiências na minha vida que esse tipo de motivação, ela traz um alto grau de frustração também. Porque quando eu não alcanço aquilo que eu almejo, quando eu não sou aquilo que eu achava que seria, quando eu não tenho aquilo que eu julgava ter na minha vida, eu me frustro. Mas o movimento do reino é totalmente outro. Tá bom, algumas coisas não saíram do jeito que eu queria. Eu não tenho a melhor família, eu não tenho os melhores filhos, eu não tenho o melhor marido, eu não tenho a melhor esposa, eu não tenho a melhor igreja, eu não tenho carro, não consigo trocar de carro todo ano, eu não consigo ter uma casa do tamanho que eu queria. Mas até aqui, o Senhor tem me ajudado. Porque a nossa consciência, a nossa motivação o tempo todo é desafiada pelo mundo que a gente vive a estar no Senhor. Então não é sobre o que a gente tem,
mas é muito mais a respeito do que nos motiva a querer ter alguma coisa. Porque quando a nossa motivação nos move na direção do objeto da nossa ganância, facilmente nós ficamos frustrados. E eu já conheci, talvez você conheça, gente que ficou tão frustrada a ponto de tirar a vida quando perdeu alguma coisa. E não é tirar a vida porque está deprimido. Eu estou falando especificamente tirar a vida porque perdeu algo ou deixou de alcançar algo que sempre quis e jamais queria. É muito frustrante. E é nisso que o apóstolo Tiago, ele nos leva a refletir no capítulo 4, de 6 a 8, quando ele nos dá alguns indicadores de como nos opormos à nossa fome. Ele vai dizer assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o seu coração. Quando eu fui olhar esse texto com mais carinho, ele tem alguns verbos que são imperativos. Verbos imperativos são aqueles que são ordens. Então, se eu quero me opor à minha fome, segundo Tiago, eu preciso seguir algumas ordens. A primeira delas é a seguinte: submetam-se a Deus. Essa é a primeira ordem. Inclinem-se para o amor misericordioso de Deus. Essa é a primeira ordem. Chega diante de Deus e fala aqui: estou chegando de bola murcha, estou chegando de cabeça baixa. Eu estou aqui diante do Senhor, para o Senhor me dizer qual que é a sua vontade. Então, se eu quero vencer a minha fome, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso: baixar a bola. Não é achar que eu conheço tudo, nem a respeito da Bíblia, mas é chegar num ato de humildade. Isso é muito mais comportamental do que cognitivo. Segunda coisa que Tiago nos ensina, se nós queremos resistir, nos opormos à nossa fome, resistam ao diabo. E basicamente é isso: entenda onde o diabo provoca as suas fomes e se opõe a isso. O diabo sabe exatamente o que nos tenta. Então nós precisamos ter clareza. A gente estava lá em casa na quinta-feira, eu conversando com o Heraldo, um papo muito agradável no nosso almoço, e ele falou, e eu contei essa história para eles, que acabei de contar para vocês. E ele falou uma coisa muito sábia, padrão Heraldo, de qualidade, viu? Falou assim: viu, Deus sabe, o diabo sabe o quanto você está cansado de algumas coisas, e ele está pegando isso aí e transformando no seu inferno. Resumidamente foi isso, né, Geraldo? Eu falei: verdade, eu preciso cuidar mais de mim. Aí como eu tenho uma facilidade muito grande de fazer conexões, né, de estruturas de conhecimento. Eu falei: puxa, não é verdade? Essa semana eu estive no seminário, no último ano de formação de pastores, dando aula. E me chamaram para dar aula sobre inteligência emocional para pastores. E eu, conversando com eles, falei assim: sabe qual é o primeiro degrau da inteligência emocional? O primeiro degrau é autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim e entender onde estão as brechas que o diabo pode me provocar. E tomar cuidado com elas, senão ele vai querer me alimentar naquilo que eu sinto fome. E quando o diabo me alimenta naquilo que eu sinto fome, ele vai cobrar depois. Porque foi isso que o diabo fez com Jesus, lembra? Se está com fome, pega essas pedras e transforma em pães. E às vezes a gente está com a mochila cheia de pedra ao longo da vida e lutando que nem louco com aquela carga para que aquilo vire pão e dê o mínimo de sustento que a gente julga necessário para viver bem. E o que Deus espera da gente é a mesma resposta que Jesus deu para o diabo. Fala assim: viu? Nem só de pão, nem viverá o quê? Mais do que? A palavra de Deus. E a gente fica perdendo, fica reclamando de uma vida cansada, lutando com um monte de coisa, carregando pedras, achando que um dia elas vão se tornar pão, porque nós não queremos viver dependente da palavra de Deus. Então resistam ao diabo, porque Adão não resistiu ao diabo, mas o novo Adão, que é Jesus, resistiu ao diabo.
E Ele quer que a gente, se a gente quiser, se nós quisermos nos opormos à nossa fome, nós precisamos aprender com Jesus a resistir ao diabo também. A terceira dica de Tiago para nos opormos à nossa fome é: aproximem-se de Deus. Basicamente, o que o Tiago está nos ensinando aqui é: mova sua agenda na direção de Deus. Os primeiros compromissos da minha agenda têm que ser na direção de Deus. Os primeiros. Aqueles que primeiro, não sei se quem usa agenda, eu uso agenda. Eu aprendi a me organizar com um tipo de agenda. E não estou dizendo que a agenda é o papel que você escreve, os horários, não é disso que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que a agenda é o Google Agenda, que nem eu uso. Não estou dizendo que a agenda pode ser até uma lousa na sua casa que você anota compromisso. Não é isso. É ter uma agenda para o reino. Uma agenda de vida motivada a servir o reino, a viver o reino. Porque quando eu tenho o meu coração pautado, calcado, sedimentado, enraigado na agenda do reino, eu estou disposto a servir em qualquer lugar, a viver o reino em qualquer lugar. E eu me aproximo de Deus primeiro com o meu coração, para que depois eu me comportar como quem se aproximou de Deus. Gente do céu, deu até um arrepio aqui. E não é o diabo não, aquele está amarrado, em nome de Jesus. Gente, olha só. Se eu inverto essa fórmula, dá ruim, dá muito errado. Eu primeiro tenho que ter um coração motivado pelo reino, engajado no reino, disposto a viver o reino, se aproximando do reino, para eu trabalhar, ter alegria no meu trabalho para o reino. Se eu começar a achar que eu tenho que começar a trabalhar, pela alegria do compromisso, do horário, da agenda, para depois achar, não, eu vou lá e vou ver o que Deus vai fazer lá, na hora eu me animo, não funciona essa fórmula. Não funciona. Eu fico cansado. Eu fico realmente cansado. Só que essa coisa de mover o nosso coração na direção do reino é muito pessoal. É no meu dia a dia mesmo. Nas minhas disciplinas pessoais. Se eu começo a abrir mão da minha disciplina pessoal para as outras disciplinas que a vida exige, a minha vida fica pesada. Não tem jeito de dar certo isso. Então, Tiago fala assim: aproxime-se de Deus. O quarto ensinamento de Tiago é: limpem as mãos. E aqui, é exatamente isso que Tiago quer dizer. Fiquem atentos à maldade do seu coração. Fica atento a isso. Ouve as suas motivações. Limpa as mãos, porque o nosso coração é inclinado para o quê? Para o bem? Nosso coração é inclinado para a maldade. Não tem 100% de 100%. É 100/100 aqui dentro, é 10/10. Então, antes de agir, ouve o seu coração. Porque o segundo pilar da inteligência emocional, sabe o que é? O primeiro é autoconhecimento, para eu poder fazer autogestão. Então, se eu não conhecer, eu não consigo gerir minha vida. Se eu não olhar para a maldade do meu coração e falar assim: o que está me levando a fazer isso? O que está me levando realmente a pensar nisso? O que está me levando realmente a tomar essa decisão? Isso é muito complicado. Eu posso estar ouvindo a maldade do meu coração. Isso é um negócio tão bíblico, que essa talvez seja uma das maiores descobertas, por exemplo, da neurociência nos últimos 10 anos. E tem livro escrito sobre isso. Cuidado com os pensamentos rápidos, porque eles podem te sabotar. Tem livro escrito sobre isso. Só que antes de alguém falar disso hoje, a Bíblia já falava assim: examine o seu coração. E eu só consigo examinar meu coração quando eu tenho a palavra de Deus como referência. Porque eu confronto quem eu sou com aquilo que ela diz que eu devo ser, o tempo todo. Agora, se eu abandono a palavra de Deus, eu não tenho referência. Não é nem isso. Eu acho que é pior ainda.
eu trago outras referências para o meu coração. Então examina o seu coração, examine a maldade do seu coração. E por fim, Tiago vai falar assim: purifiquem o seu coração. É onde ele diz, aliás, é o terceiro pilar. Olha só que interessante, nunca tinha pensado nisso. Terceiro pilar da inteligência emocional é desenvolver habilidades proativas, vamos falar assim. Mas para eu poder purificar o meu coração, eu preciso limpar. Para eu preciso limpar, eu preciso o quê? Conhecer. E o que Tiago está falando é o seguinte: liberte-se do comportamento que te afasta da onde? De Deus. Assim eu me oponho à minha fome. E Tiago vai mais adiante no versículo 10, onde eu trouxe uma representação da onde tudo isso começa. Se eu ler o versículo seguinte, que eu não vou ler aqui para a gente, ele traz outros 3 verbos fundamentais. Para eu poder me opor à minha fome, eu preciso me entristecer. Que coisa louca, não? Para eu me opor à minha fome, eu preciso me entristecer. A não ser que alguém que esteja me ouvindo goste muito, se ame demais, tem muita coisa que passa pela nossa vida que a gente precisa se entristecer. Muita coisa que a gente faz que a gente precisa se entristecer. Esse entristecimento que Tiago diz é confrontar o seu eu diante da palavra de Deus. É olhar para si mesmo e falar: miserável homem que sou. Quem falou isso? Paulo. Ele olhou para si mesmo e falou assim: miserável homem que sou miserável. Além de entristecer, Tiago vai falar assim: lamentem-se. Lamenta quem você é. Isso é confissão de pecados. Senhor, eu sou esse miserável pecador. Eu sou essa pecadora miserável mesmo. E Tiago vai falar que, além disso, chore. E sabe como isso se chama? Quebrantamento. É ser quebrado ao meio. Então, se eu quero me opor à minha fome, eu preciso me quebrar ao meio. Eu preciso, e só acha a humildade quem é quebrado ao meio. Não se acha a humildade no altar, no palácio. Só se acha a humildade no deserto. E isso é muito bem representado na vida de Davi. Porque quando Davi estava no palácio, ele fazia besteira, como adulterar com Batseba. Mas quando Davi estava no deserto, sendo perseguido, era onde foi onde justamente Davi escreveu os salmos de maior comunhão com Deus. Então, se eu quero quebrar a minha fome, terminando aqui com o Tiago, eu preciso entender o seguinte: humilhem-se diante do Senhor. A nossa fome não morre com barriga cheia. Ela não acaba com barriga cheia. Ela acaba com barriga vazia. Eu preciso jejuar de mim mesmo para que Deus enche o lugar onde eu estou cheio. Jejuar de mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos precisam passar fome. Eu preciso me quebrantar a esse nível. Porque a carne milita contra. Eu só encho do Espírito quando eu me jejuo de mim mesmo, quando eu jejuo de mim mesmo. E por fim, o que Obadias vai nos ensinar, né, é que os vencedores, Obadias versículo 21, último versículo, os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Isaú. Olha que coisa estranha. Os vencedores de Edom subirão ao monte de Sião para governar a montanha de quem? Espera aí. Quando Isaú trocou a primogenitura pelo prato de lentilha, isso passou a ser chamado o quê? Mas aqueles que resistiram, se quebrantaram e se humilharam, os vencedores voltaram a ser chamados de quê? Isaú. Porque quando ele se torna Isaú, ele celebra. Ele tem vitória. E é justamente isso que Amós fala sobre Edom. Olha só, no capítulo 9, versículo 12. Eu reerguerei
para que eu a reerguerei para que você seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de... É como se Deus estivesse falando aqui agora no final do profeta Obadias o seguinte: se você conseguir fazer isso, você vai celebrar a vitória. Se você conseguir se esvaziar de você, se você conseguir abrir mão de quem você é, se você parar de querer dar margem à sua fome para viver na dependência de Deus, você vai celebrar a vitória. Isso nada é diferente do que Jesus diz que nos espera em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Nós cantamos isso essa noite, pela fé no Filho de Deus. Cantamos isso essa noite. E o que João escreve em Apocalipse 21, 7? O vencedor herdará tudo isso, subirá no Monte de Sião, porque o Monte de Sião no Antigo Testamento era a referência do lugar santo. Para a gente é a eternidade com Jesus. E se nós vencermos essa vida, nos rendendo a Jesus e entregando menos coisa para a nossa barriga ficar cheia, e barriga, vocês estão entendendo que não é barriga literal, né? Está claro isso para todo mundo, né? Entendendo que a gente está deixando viver esse jejum de mim mesmo, para viver mais Deus enchendo a minha vida, lá no final eu vou experimentar algo muito bom, que só os vencedores irão experimentar. E a Bíblia, em Apocalipse, tem um cântico de vitória muito presente, muito claro para todos nós que estamos dispostos a nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Inclusive no capítulo 3, versículo 12, o texto de Apocalipse diz assim: farei do vencedor, e aqui nós podemos colocar a vencedora, uma coluna no santuário de Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele ou nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Eu lembrei de uma música antiga. Vamos subir ao Monte Santo de Sião. Lembra dessa música? Você não lembra, né, Mike? Não é do seu tempo, né? O Mike só lembra de Morada para frente. Castelo Forte, você nem se lembra. Mais ou menos. Nós precisamos, gente, entender o quanto realmente nós estamos inquietos, ou até onde a nossa inquietude aqui hoje é porque a gente está querendo matar a nossa fome. Até onde? Eu não sei. Eu tenho muitas inquietudes, muitas, vocês nem imaginam. Algumas que me fazem perder até o sono, algumas que me fazem ficar de cabeça cheia, a ponto às vezes de nem fazer o que eu preciso fazer, porque eu tenho essas inquietudes. Mas eu garanto uma coisa para todos vocês: a maior parte delas, 99,9%, sou eu querendo encher a barriga de alguma coisa. E eu sou desafiado a todo momento, numa crise de vai e volta, a falar: Deus, o que eu faço com esse negócio que eu estou sentindo? E a gente precisa fazer isso. Não adianta tomar Rivotril às vezes, nem tomar Tandrilax, nem fazer respiração. Eu tenho que colocar o joelho no chão e orar. Eu tenho que ler a palavra dele e ver nela a luz para o meu caminho, a lâmpada para os meus pés. A gente precisa se opor a essa inquietação. Nós vivemos numa sociedade inquieta, num mundo inquieto. Tem duas características muito claras do mundo que a gente vive. E a gente não vive fora do mundo, a gente vive no mundo. A primeira característica é uma inquietação muito grande por novidade o tempo todo. Eu não sei o que aconteceu com a gente, humanidade, mas parece que a gente tem um anseio, uma inquietação para que as coisas mudem muito rápido,
para que alguma coisa nos surpreenda o tempo todo, para que alguma coisa seja diferente do que a gente está vivendo. E a gente não para pensar espiritualmente. Eu lembro de um autor chamado Henry Nouwen. Se você quer respostas espirituais para a sua vida, faça perguntas espirituais para Deus. Ele fala assim, a gente para pensar que a maior surpresa que Deus nos deu foi Jesus ter morrido na cruz pela nossa vida. E de alguma forma a gente aceita essa inquietação no mundo. Isso deixou de ser surpresa. Jesus morrer pelos meus pecados deixou de nos surpreender. A gente fica triste, depressivo, sem vontade de fazer nada. E a segunda marca dessa cultura inquietante que nos cerca, que está em nós, é um cansaço patológico. Já falei disso um mês aqui. Como se a vida, né, dona Donara, com 80 e quantos anos? 87, nunca tivesse cansaço na vida, né? Se a senhora dependesse das suas dores, a senhora estaria aqui hoje? Estaria. Eu já levanto da cama com dor nas mãos. Ué. Era para ser diferente? Era para ser diferente, Marli? Não é isso que a Bíblia diz? Você se fatigará do seu trabalho. Gênesis capítulo 3. E a gente quer que seja diferente. Aí a gente fica nessa inquietação. Eu preciso me opor a essa inquietação. Porque um dia, e vai acontecer, gravem isso, Jesus voltará. E nós celebraremos com Jesus o mover da sua misericórdia, da sua graça nessa vida. Porque se alguma coisa nos sustenta ainda aqui nessa vida, é misericórdia e graça. Não é performance. Mas os vencedores receberão a coroa da vida. Que eu acho que em Obadias, eu acredito, meus amigos e minhas amigas, que é isso que Deus quis falar num texto de um capítulo e 21 versículos. Esaú saciou a sua fome, perdeu a sua herança. Mas quando aqueles que permaneceram fiéis resistiram à sua fome, no final, no versículo 21, celebraram no monte de Sião, voltando a serem chamados de Esaú. Nós estamos na luta. Amanhã é segundona brava. Não acha que vai ser diferente. Amanhã é segundona. Mas diante da luta, permaneça, seja firme e corajoso. Firme e corajosa. Porque um dia, Deus, diante de nós, olhando para os nossos olhos, vai nos chamar por um novo nome, que Ele mesmo vai dar. E já é seu esse nome. Toma posse disso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos convida a caminhar por fé. E eu peço ao Senhor que traga misericórdia e graça às inquietudes do meu coração. E não permita, Deus, não permita que eu viva a agenda do meu dia no anseio de saciar a minha fome. Porque em algum momento eu possa ter achado que há coisas mais agradáveis para o meu paladar, mais interessantes para os meus olhos e mais importantes do que conhecer e saber das tuas verdades. Eu oro por mim, eu oro para todos que me ouvem, que um dia ao meu lado estarão juntamente comigo, com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, diante do Cordeiro ensanguentado,
dizendo que digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor. Que o Senhor, até a chegada desse dia, continue sendo o bem maior da nossa vida. Nos ensina, ó Deus, a chorarmos, a nos esvaziarmos e a nos humilharmos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.